Olá, eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade. E se você está acompanhando a minha série sobre a minha gestação, hoje estamos num lugar bem especial para gravar sobre o meu sexto e sétimo mês da gestação. Decidimos fazer essa gravação aqui no quartinho do João Vitor, porque agora tudo começa a tomar mais forma, não só na mente, mas também no corpo e também na casa. Vamos conversar então sobre o corpo, sintomas, as emoções e sentimentos que eu vivi nessa fase. Também vou mostrar qual foi o pior e o melhor momento, porque nem tudo são flores, mas sim, a gestação vem repleta de notícias e novidades maravilhosas. Vou dividir também com você um pouquinho como é ser ginecologista e ao mesmo tempo ser a paciente, uma gestante, e também os principais insights que eu tive nesse sexto e sétimo mês da gestação. Então, se esse tema te agrada, se você pretende engravidar ou se já está grávida, não deixe de assistir o vídeo até o final. Em relação ao meu apetite, né, que eu disse nos outros vídeos que não tinha aumentado muito, ele começou a aumentar um pouquinho, mas ainda assim a intolerância a alguns alimentos, principalmente a quantidade de alguns alimentos, no meu caso principalmente a carne, começou a se tornar maior. Então em dias que eu, por exemplo, ia num churrasco, no dia seguinte ficava com muita azia e passando muito mal. Agora, com essa barriga maior, o neném também está maior e, consequentemente, os movimentos fetais também estão mais evidentes. Então, antes eram como se fossem borbulhas, movimentos leves. Agora não, são bem intensos, são chutes fortes, às vezes desconforto na hora de dormir, dependendo da posição que eu deito, como se a criança falasse: não, eu não gostei dessa posição, por favor, vire para outro lado. E, geralmente, virar para outro lado realmente resolve. Então, agora ficou tudo mais claro, a gestação, e também tudo mais gostoso de sentir. Outra coisa que mudou também, na verdade já vinha mudando há um tempo, é a flexibilidade. Então, eu já fazia pilates, né, sempre fiz muitos alongamentos, mas agora eu tô cada vez mais flexível, apesar de também com um pouco mais de dores, já que a barriga vai crescendo, e aquela dor que eu senti ali na região do músculo piriforme, na lombar, também começou a acentuar mais. Mas, considerando que estou mais flexível, se tornou até mais fácil fazer alguns alongamentos para diminuir essas dores. Então, como a barriga tá maior, além de eu não conseguir mais escondê-la, também começou a ficar um pouco mais desconfortável ficar em algumas posições. Então, ficar sentada por muito tempo, fazer viagens longas em que eu tenho que ficar muito tempo com cinto de segurança, isso já começou a ficar um pouquinho mais incômodo. Exames e pré-natal. Então, chegamos no segundo trimestre e nas 24 semanas tem aquele exame tão temido de todas as gestantes, que é o teste oral de intolerância à glicose, que serve para a gente rastrear se a gestante tem ou não uma diabetes gestacional. A gente faz esse rastreio lá no primeiro trimestre e ele é repetido no segundo trimestre, porque como agora o corpo exige mais da mulher, então se ela for ter uma dificuldade ali na liberação da insulina, é nesse momento que a gente consegue identificar. E graças a Deus passei ilesa por esse exame. Claro que o exame é chato, porque o líquido é realmente bem doce, então dá um pouquinho de náusea, ainda mais que a gente está fazendo o exame em jejum, mas graças a Deus deu tudo certo, nada de diabetes aqui e nem de outros problemas e outras doenças, afinal eu tive que repetir todos os exames do primeiro trimestre. Agora também foi o momento de tomar algumas vacinas importantes, né? A primeira foi a da gripe, da influenza, que agora a gente tá, né, na sazonalidade, que tem o aumento das doenças respiratórias, e também com 28 semanas eu tomei a DTPA, que é a vacina para proteger o bebê de ter coqueluche depois que ele nasce, já que a forma, né, do neném se proteger é através dos anticorpos que a mãe vai passar para ele durante a gestação. Com 20 semanas também foi a hora de fazer um outro exame importante, que é o ecocardiograma fetal, porque algumas alterações cardíacas que a criança pode ter, elas não são identificadas no ultrassom comum, mesmo no ultrassom morfológico. Então a gente precisa de um exame específico para rastrear alterações no coraçãozinho do neném,
que foi o ecocardiograma, que eu fiz com umas 27, quase 28 semanas. E pulei um exame, né, que eu quis deixar mesmo para o final, para falar sobre ele, que foi o que, infelizmente, tive algumas alterações, que foi o ultrassom morfológico de segundo trimestre. Nesse ultrassom, a gente avalia, né, se o neném tem algum tipo de alteração, algum tipo de malformação, e graças a Deus, nesse sentido, estava tudo certo. Mas é nesse ultrassom também que a gente avalia como está o colo do útero da gestante. Eu não sei se eu mencionei, mas eu acho que eu mencionei que com 18 semanas eu fiz essa medida do colo do útero para ver a possibilidade de ter o que a gente chama de incompetência istmo-cervical, que é quando o colo do útero fica mais curto e com mais risco de abrir antes da hora e da mulher entrar em trabalho de parto prematuro. E com 18 semanas, a medida do meu colo era de 36 milímetros, estava normal, porque o normal é acima de 25. Quando chegou no ultrassom morfológico de segundo trimestre, veio a grande surpresa, o meu colo estava medindo 23 milímetros, ou seja, 2 milímetros abaixo da normalidade, que a gente considera um colo curto, consequentemente com risco de parto prematuro. E aí veio o desespero, né? E aí acho que eu já posso pular agora para a parte das emoções e sentimentos. Que até então, como eu expliquei no início do vídeo, a gestação não estava tão clara para as outras pessoas, né? No sexto e no sétimo mês que a barriga de fato começou a aparecer e começou a ficar, né, visível que eu estava grávida, e aquele brilho da gravidez, né, que todo mundo fala, eu senti que ele realmente chegou, então aquela animação, bom humor, a boa disposição que eu comecei a sentir nos meses anteriores, ela foi aumentando, só que veio esse inconveniente do colo curto que me deixou muito angustiada. Por quê? Como eu também falei nos vídeos anteriores, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, desde o primeiro trimestre, estava fazendo várias atividades físicas, trabalhando normalmente, dando plantões, então continuei no mesmo pique, na mesma energia e na correria. E aí eu percebi que essa correria não ia poder mais existir. Em relação ao colo curto, a gente tem algumas medidas para tomar. Em alguns casos, a gente faz uma cerclagem, que é como se a gente desse pontos mesmo no colo do útero para conseguir segurar. No meu caso, não foi necessária essa cerclagem, mas foi necessário o uso de uma medicação, que é o Utrogestan. Essa medicação é uma progesterona que ajuda a prevenir o encurtamento maior desse colo e um parto prematuro. Só que, além disso, existem algumas controvérsias entre benefícios ou não de fazer repouso durante essas situações. Em alguns estudos, é indicado sim que a mulher fique em repouso, porque a atividade física, o esforço físico pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Só que a gente também sabe que a atividade física é importante para evitar diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e até para prevenir parto prematuro. Então, a gente ficou naquele limbo, eu, meu esposo e também a minha obstetra e as minhas outras obstetras auxiliares, digamos assim, se eu deveria fazer repouso ou não. E aí a gente optou por um repouso relativo. Então, eu parei com a academia, com a musculação, continuei fazendo só o pilates, parei também de dar plantão e continuei com minha vida e meu trabalho no consultório. Então, podemos dizer que esse foi o momento mais difícil da gestação, ter essa notícia desse encurtamento do meu colo do útero. Como eu disse, né, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fazendo várias atividades, estava trabalhando normalmente. E eu falei, né, no vídeo do quarto e do quinto mês que eu tinha começado a perceber a importância do descanso, de respeitar o meu corpo. Só que a verdade é que na prática eu não estava fazendo tanto isso. Eu realmente estava diminuindo um pouco o ritmo, mas de repente veio a vida e falou: não, querida, é para parar mesmo, você tá muito acelerada. E então isso foi um baque muito grande, porque até me gerou um pouco de culpa, naquela sensação de, tá vendo, eu já devia ter diminuído mais o ritmo, eu já devia ter parado com isso, eu já devia ter mudado aquilo. Aquela culpa, né, que toda gestante sempre vai ter em algum momento. Dessa vez ela ficou mais forte por conta disso, porque eu sabia que, de fato, agora não tinha jeito, eu ia ter que realmente reduzir. E isso me deixou muito angustiada, até porque essa notícia foi um tempinho antes de eu tirar férias, eu já tinha uma viagem marcada, e aí eu tive que repensar, vou viajar, não vou? Como é que eu vou fazer na viagem? O que eu vou ter que reprogramar? Então foi um turbilhão de emoções que surgiram do nada, muita preocupação, muito estresse, mas como tudo, né, passou e depois ficou tudo mais tranquilo, e aí a gente chega no melhor momento, né, da gestação, que foi justamente esse momento das férias, porque a gente já estava combinando, né, de viajar para a Europa, a gente foi para a Itália, e a gente sabe
que viajar para a Europa exige caminhar bastante, então por isso que eu fiquei muito insegura. Mas aí a gente mudou um pouco o roteiro, mudou um pouco a rota e o que a gente ia fazer para eu conseguir caminhar um pouco menos durante a viagem e conseguir aproveitar. Isso foi muito importante. Essa viagem, em geral, foi importante porque foi bom também para eu acalmar a minha mente, porque o meu corpo eu já sabia que eu ia parar por conta das férias, mas aí eu fiquei sabendo, né, que depois das férias eu ia ter que parar mesmo, não ia dar mais plantão. E isso estava me deixando também um pouco mais ansiosa, porque quando você é muito agitada, faz um monte de coisa, de repente você para pelo menos a metade, você já fica, tipo, com aquele tempo ocioso e aí você não sabe lidar com aquilo. Então, tirar férias nesse período foi muito importante também para minha mente, para eu descansar a mente, para eu relaxar e para eu viver mesmo a gestação. Então, viver essa viagem, né, com meu marido foi muito boa pra gente viver nesse, né, curtir um pouco mais a gestação e pra gente criar um pouco mais de energia e vitalidade para as próximas fases que ainda vão vir, que vão ser bem desafiadoras, né? Então foi uma espécie de lua de mel antes do neném nascer. E um outro momento também que eu digo que foi o melhor momento da gestação foi justamente quando eu já tinha voltado de viagem e cheguei nas 28 semanas de gestação. Isso me deu um alívio ainda maior. Por quê? Tinha aquele risco do parto prematuro, ainda existe, né? Ele vai persistir até de fato eu chegar lá no 9º mês. Mas eu também sei, como obstetra, que o neném, a partir das 28 semanas, já tem o seu pulmãozinho formado, então ele já tem mais chances, né, de sobreviver caso ele nasça prematuro, tem mais chances de recursos para conseguir ajudá-lo. Então chegar nessas 28 semanas foi um alívio muito grande de tipo, ufa, cheguei até aqui, acho que agora não tem erro, agora a gente vai e quem sabe esse parto prematuro não acontece, né? Nesse 6º e 7º mês, então, as maiores vantagens de ser ginecologista e obstetra foram, com certeza, ter um fácil acesso a recursos. Então, ok, estava ali com o colo curto, estava angustiada, mas eu podia fazer quantos ultrassons eu quisesse. Poderia pedir para qualquer amiga minha fazer uma avaliação, fazer um toque vaginal, conferir se realmente o colo não estava abrindo. Fácil acesso à medicação e às vezes essas medicações têm um custo mais alto, mas também por ser ginecologista a gente acaba ganhando muita amostra. Então, com certeza, isso foi um privilégio muito grande. Claro, né, me ajudou a ficar ainda mais tranquila. Acho que o principal insight que eu tive nesse 6º e no 7º mês da gestação foi como tem várias outras coisas mais importantes do que dinheiro, do que o trabalho, e que às vezes a gente dá pouco valor ou, apesar de saber, não leva isso tanto para a vida. Eu tinha consciência há algum tempo mesmo que eu estava trabalhando muito, que eu estava muito acelerada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas uma coisa é a gente saber disso e fazer alguma coisa para mudar. Porque a gente sempre fica naquela, eu tô dando conta, então tá tudo bem. Eu nem tô tão cansada assim, então tá tudo bem. Tem também aquela premissa de quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, e aí a gente vai se acostumando com esse certo conforto e comodidade de ter um dinheiro ali sobrando. E a gente vai, né, gastando com coisas que às vezes a gente nem precisa, mas que acha, né, que precisa. E o fato de eu ter feito um ultrassom em que o colo estava ali com um tamanho normal e pouco tempo depois ter um colo que afinou bastante, isso me causou um baque muito grande. Porque se eu tivesse só feito ultrassom morfológico e visto ali um colo de 23 milímetros, talvez isso não ia me impactar, talvez eu ia não ignorar, mas eu ia falar, não, tá curto, mas não tá tanto. Mas daí, você vê um colo que era 36 reduzir para 23, isso já gera um susto maior. Então isso me fez ver que, de fato, eu precisava parar, precisava rever prioridades, precisava, de fato, reduzir o meu ritmo e aprender a não querer controlar tudo e aprender a respeitar esse momento de pausa. Entender que fazer pausas também é importante, que a gente não tem que ser produtivo o tempo todo, que tá tudo bem, às vezes a gente não fazer nada e ficar apenas no ócio, que esses momentos de ócio e de descanso são tão importantes quanto os momentos de produtividade. Então a gente não tem que ser produtivo o tempo todo. Ainda estou aprendendo a cada dia mais isso, e eu acho que esse foi o principal insight que eu tive durante esse final de gestação. Agora, no 6º e no 7º mês da gestação, tudo começa a tomar mais forma, os sentimentos ficam mais aflorados também, além do brilho da gestação. Então, gravar essa fase aqui no quartinho do João Vitor teve um significado muito importante e também muito simbólico.
Então, se você gosta de conteúdos como esse, está pensando em engravidar ou já está gestante, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, comentar aqui embaixo o que você tem vivido nessa fase. Eu vou ler com carinho cada um dos comentários e vamos criar uma rede de apoio. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhar com as suas amigas e também se inscrever no canal, porque os próximos vídeos vão ser então sobre a fase final da gestação e a preparação para o tão esperado grande encontro. Nos vemos no próximo vídeo.